Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo e, segundo as estatísticas da OMS, Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 adultos não praticam atividade física e o recomendado é uma média de 60 minutos por dia. Para falar dos riscos do sedentarismo para a saúde, eu recebo aqui no nosso estúdio a psicóloga Rejane Soares Ferreira. Muito obrigado, Rejane, bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. O médico especialista em cardiologia, Dr. Luciano Gualberto Soares. Bem-vindo, doutor. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E também o presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia, o Dr. Oséias Moura. Sejam bem-vindos. Uma satisfação estar aqui no programa. A gente começa perguntando sobre essa realidade do sedentarismo. Acho que não tem como a gente dissociar o tema do contexto da pandemia. E eu quero começar com a Rejane, porque, Rejane, o contexto da pandemia já trouxe muito sofrimento psicológico, desgaste, cansaço, sedentarismo. Arrastou muita gente para o sedentarismo e acabou se tornando a desculpa de muita gente de não ir praticar exercícios físicos e acabar por demonstrar ainda mais patologias no âmbito psicológico. Como é que você observa o agravamento dessa situação em relação ao sedentarismo também no contexto integral da pessoa? O sedentarismo já era um problema antes da pandemia, mas com certeza a pandemia agravou essa realidade. Muitas pessoas tiveram que migrar para o estudo remoto, para o trabalho remoto e a própria tensão, né, de ter que ficar isolado, de não ter muito convívio social. Isso já atrapalhou também a saúde mental. E aí foi quase que uma engrenagem, uma dificuldade em ter a iniciativa do corpo para ir atrás de um maior exercício físico. A gente tem uma certa tendência, que é natural do ser humano, a querer preservar um pouquinho o nosso gasto de energia, mas a gente vai ter que arrumar um jeito de administrar essa tendência e enxergar os benefícios que são inúmeros, né, da atividade física. E, doutor Luciano, eu queria começar assim com o senhor, para o senhor falar para a gente essa ligação entre as consequências do sedentarismo com essa área tão importante que o senhor atua, que é a cardiologia, né? Como é que a gente pode dizer assim das consequências de um sedentário para o cuidado ou a falta dele diante das realidades cardíacas, por assim dizer? A gente pode dizer que a Organização Mundial de Saúde ela tem um estudo onde que ela fez um levantamento dos principais hábitos de vida que as pessoas têm e relacionou isso com a morte por todas as causas na população. E o sedentarismo é uma dessas principais causas que se relaciona com morte por todas as causas. Então, a pessoa sedentária hoje, ela não só aumenta o seu risco cardiovascular, mas ela aumenta o risco de morrer de qualquer doença um pouco mais grave que ela venha a ter. Então, assim, doenças infecciosas, né? A gente viveu a pandemia aí e foi mostrado que as pessoas que eram fisicamente ativas, elas tinham um risco menor de desenvolver o Covid mais grave e tinha, às vezes, uma recuperação mais rápida da doença. Então, o sedentarismo ele tem uma relação alta com esse aumento da fragilidade da saúde da pessoa de uma forma geral, ocasionando e propiciando, às vezes, um risco maior de mortalidade, não só por doenças cardiovasculares. Doutor Oséias, eu queria aproveitar a área do senhor, que é a fisioterapia. Como é que o senhor observa pessoas que só se dão conta de que são sedentárias e do mal do sedentarismo quando precisam buscar, por exemplo, essa reabilitação ou até mesmo essa requalificação do próprio comportamento do dia a dia? É muito grande, inclusive nesse contexto da pandemia, as pessoas que hoje buscam serviços, alguns até têm chamado de uma terceira onda, que sofreram o isolamento pela pandemia e nesse isolamento acabaram adquirindo uma série de débitos funcionais, sejam musculoesqueléticos, cardiopulmonares, lesões inclusive adquiridas e
comprometendo a qualidade de vida, uma vez que a baixa tolerância aos esforços, que é um dos efeitos dessa baixa atividade física, ela compromete o direito de ir e vir, a disposição da pessoa de sair de casa, e recebemos muitas pessoas para tratamento. O sedentarismo clássico das pessoas ativas, porém sedentárias, já podem trazer uma série de alterações posturais ao longo da vida, alterações de geração de quadros dolorosos na coluna lombar, por exemplo, retrações de tendões, uma menor densidade óssea, enfim. O nosso corpo se adapta com facilidade à atividade física, mas na ausência dela, os efeitos dessa adaptação, no caso negativa, que é geradora de lesões, de disfunções diversas, requerem depois tratamento. A gente espera que as pessoas realmente mantenham mais atividade para que possam prevenir. Prevenção ainda é o melhor tratamento. Rejane, eu queria perguntar para você, como é que o sedentarismo pode prejudicar a nossa saúde mental? E aí eu pergunto isso porque existem alguns indícios que vão dando à pessoa consciência de que ela está sedentária, né? Que ela se reconhece de fato sedentária. Porque tem gente que não sabe ou talvez não imagine as consequências disso, até mesmo para a saúde mental. E a gente tem que enxergar a saúde mental como um grande alvo, né, da saúde como um todo. Então, se a gente está com desânimo, se a gente está com uma sensação de baixo astral, uma certa dificuldade de se sentir com prazer na vida, a falta de atividade física pode acentuar esses sintomas. Então, a tendência que a pessoa tem num primeiro momento é dizer assim, não, mas eu já estou, né, com essa indisposição e ainda vou ter que fazer um esforço a mais. E é interessante que a gente vê algumas atitudes que são bastante frequentes em relação à atividade física que vários seres humanos têm. Algumas atitudes, às vezes, de autoindulgência. Não, eu estou tão cansada, eu fiz tanta coisa hoje, atividade física também já é demais, é pedir muito para mim. Ou se não mesmo uma atitude meio que de preguiça, né? Hoje não, hoje eu não quero, hoje está muito. Ou às vezes até uma procrastinação, vou deixar para amanhã, na próxima segunda-feira eu vou começar. E as pessoas, na verdade, não estão se apropriando devidamente do seu próprio corpo. E cuidar do corpo físico é também cuidar de si, é disponibilizar um tempo para cuidar de você como ser humano. E isso vai te trazer uma sensação de potência, inclusive dentro do seu quadro emocional, né? Ter uma atitude positiva em relação à vida, a forma como você cuida de si mesma, a forma como você organiza a prioridade de um tempinho na sua rotina para cuidar de si. Doutor Luciano, eu pergunto quais doenças estariam, por exemplo, associadas ao sedentarismo? Porque muita gente pensa assim que o sedentarismo é simplesmente não fazer nada e pensar que esse não fazer nada não acontece nada, mas é justamente o contrário, né? Eu vou tentar te explicar de uma forma um pouquinho diferente. Existem 4 fatores que são fundamentais para o indivíduo ao longo da vida desenvolver uma doença grave do coração. Normalmente, a hipertensão arterial, o uso do tabaco, doenças metabólicas, as 2 principais são obesidade e diabetes, e o sedentarismo. Quer dizer, desses 5 fatores, não 4 como eu falei, desses 5 fatores, quanto mais desses fatores você tiver, maior é o risco de você desenvolver uma doença do coração. Agora, veja bem, o indivíduo que tenha todos esses fatores, ele é obeso, diabético, hipertenso, fuma e sedentário. Se esse indivíduo iniciar uma atividade física no dia seguinte, que ele for a uma consulta médica, o exercício físico ele vai ter impacto para ajudar no tratamento da hipertensão arterial, vai ajudar no tratamento da obesidade, vai ajudar no tratamento do diabetes, vai ajudar na cessação do tabagismo. Fora o ganho de capacidade cardiovascular que o exercício vai trazer para o organismo dessa pessoa. Então, a atividade física, ela por si só, ela atua tratando várias doenças
que aumentam o risco de doenças do coração. Ela faz parte do tratamento dessas doenças. E mesmo que o indivíduo não tenha nenhum tipo de problema, se ele fizer o exercício, ele vai evitar essas doenças que eu citei e vai diminuir o risco de uma morte por outras causas, outras doenças que também podem levar em risco a saúde dele. Doutor Oséias, muita gente que está nos acompanhando, nós temos também um grande público que nos acompanha, que já tem uma idade avançada, que às vezes imagina que o tempo de se fazer exercício, ou o tempo de se movimentar, por assim dizer, talvez tenha ficado para trás, até por conta desse estereótipo que se criou de que quem cuida da saúde ou quem vai frequentar as academias ou centros, às vezes, de reabilitação, dos estúdios de pilates, de fisioterapia, são mais jovens. Existe uma idade em específico para a gente poder dizer assim, agora eu não devo buscar, por exemplo, as reabilitações ou até mesmo se colocar diante dessa ótica do cuidado com a saúde? Qualquer indivíduo precisa realmente manter um certo patamar de atividade física. Muitas vezes se pensa exclusivamente nas demandas cardiopulmonares, mas a privação da atividade física, ela trará rigidez das articulações, redução da força muscular, redução do controle motor, redução da tolerância aos esforços, ou seja, a pessoa vai ter menos atividade, menos esforço e vai cansar mais. Então, nessa visão, não há tempo limite para que a pessoa inicie. Mesmo o indivíduo com 90 anos de idade, que não tem praticado atividade física, mas apresenta vários débitos funcionais, há sempre um programa adaptado a ele. Nesse caso, não seria um programa de atividade física, mas um programa de recuperação funcional, um programa fisioterapêutico, onde serão levantadas as demandas de cada indivíduo, no plano articular, muscular, da capacidade de fazer esses esforços, e então se propõe um programa onde cada função dessas será recuperada. Existem exercícios terapêuticos, existem, por exemplo, equipamentos que produzem eletroestimulação de uma forma a potencializar a função neuromuscular. Isso não tem limite de idade. É claro, quanto mais cedo começar, melhor. Mas, por exemplo, nós temos pessoas mais longevas e que têm uma grande capacidade física. Há alguns anos atrás, eu acompanhei que o campeão sul-americano de natação na categoria sênior era um brasileiro de 92 anos de idade. Então, esse senhor nadava em piscina, nadava em rios, nadava em mares aos 92 anos de idade. Agora, ele não começou aos 91, claro. Mas se a pessoa tem seus 90 anos de idade e nunca fez nenhuma atividade, com os devidos cuidados, inclusive uma avaliação cardiovascular adequada, avaliando o seu potencial risco para complicações decorrentes do exercício, uma boa avaliação musculoesquelética feita pelo próprio fisioterapeuta, pode-se assim montar um programa adaptado para pessoas de qualquer idade, mesmo pessoas com restrição de mobilidade, pessoas que tenham acamamento, que tenham outras limitações, podem também, dentro da sua capacidade funcional, desenvolver programas em qualquer idade. Doutora Rejane, nós precisamos observar também que muita gente desenvolveu o que a gente chama de crise de ansiedade, né? Principalmente por conta da situação da pandemia, da privação de poder sair, de ter aquele ritmo frenético que já mantinha antes da pandemia acontecer, e isso acabou se tornando um gatilho para as crises de ansiedade. A saúde, no caso, o exercício físico, a atividade física, ela pode ajudar a prevenir ou pelo menos amenizar essas crises de ansiedade? Sem sombra de dúvidas. Hoje em dia, quando a gente fala de uma intervenção dentro do campo da psicologia, a gente precisa ver o indivíduo como um todo. É claro que nós, da psicologia, a gente não vai fazer, né, o programa, né, de atividade física, nem até questões alimentares, medicação, mas nós incentivamos muito a pessoa, o indivíduo, a
procurar os profissionais, né, qualificados, especializados na atividade física também, porque nós sabemos que a atividade física sistematizada, ela vai sim ter um efeito neuroquímico no cérebro. Ela vai otimizar aquelas substâncias que a gente tem no cérebro, chamada neurotransmissores, que são aquelas vias de sensação de prazer. Vai ajudar a regularizar o sono. O sono, né, o equilíbrio do sono é outra grande auxílio também do restabelecimento da saúde mental. Vai ajudar na questão de regular também a sensação de saciedade. Muitas pessoas com algumas dificuldades emocionais ficam com diminuição ou aumento excessivo do apetite. Então, sem sombra de dúvidas, a atividade física tem repercussão direta na saúde mental? Sim. Perfeito. Doutor Luciano, o senhor tem a experiência aí de trabalhar com muita gente que precisa dessa reabilitação, né? Precisa desse primeiro passo e também dessa orientação para começar um caminho seguro de prevenção a doenças mais graves e até mesmo a morte. Mas eu entendo também que esse não é um caminho fácil de se fazer. Quais são as orientações que o senhor dá diante de que indícios, por exemplo, a pessoa pode se despertar para procurar um profissional, no caso, ou cardiologista, ou alguém que esteja ali mais próximo da sua realidade de saúde, para poder pedir ajuda, por exemplo, diante da situação do sedentarismo? Hoje é importante lembrar, assim, que o indivíduo, para poder ele sair da condição de sedentário, é importante que, independente da idade, ainda mais se tem muito tempo que ele está inativo, é importante ele realmente passar por uma avaliação médica. Pode ser, o ideal é que seja por um cardiologista, mas o clínico ou o clínico geral de confiança da família ou do paciente pode ser esse médico que vai fazer essa avaliação inicial. E para iniciar o programa, basta ele colocar um tênis, começar por uma caminhada, que é uma coisa simples, mas é fundamental a orientação de um educador físico, que é o profissional, que é o responsável por monitorar e acompanhar esse treinamento, porque não basta só começar. Existe em Goiânia um erro muito grande no exercício físico, quando a gente passa pelas praças em Goiânia e vê várias pessoas ali fazendo as suas caminhadas nas praças, é que quando você vai conversar com essas pessoas, elas fazem o mesmo exercício da mesma forma por muito tempo. E a atividade física, quando ela O corpo acostuma, né? Acostuma. E aí você perde muito dos benefícios que o exercício traz para você. Então, por isso, da importância de ter um educador físico acompanhando e orientando, porque ele vai modificar o treinamento. Não necessariamente que o treino tem que ser cada vez mais forte ou mais pesado, mas ele vai fazer as modificações necessárias para que você mantenha os benefícios. Então, assim, procurando um médico para ver se a saúde está em dia. Depois, procurando uma academia, onde já vai ter o educador físico ou, às vezes, uma orientação rotineira, assim, a cada mês ou a cada 15 dias, para poder estar modificando os treinos, você vai ter o indivíduo vai ter certeza que ele está sendo bem orientado e que o exercício vai ser eficaz, né? Mas o mais importante é, assim, se ele não tem doença do coração, ele deve fazer o exercício para evitar que em algum dia ele tenha uma condição dessa. E se ele já tem doenças cardiovasculares, o exercício ele se torna quase que obrigatório no tratamento da doença. E muitas vezes só o uso dos medicamentos sem o exercício não vai controlar a doença e essa doença pode evoluir. Perfeito. Doutor Oséias, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta eu quero saber se sedentarismo é coisa só de uma certa faixa etária da população ou se pode acometer os demais membros de uma família. Daqui a pouco a gente volta com a resposta aqui no nosso Almanac.